Eu acredito hoje que é necessário o crente ter coragem de ser crente. Uhum. Ser crente na sua escola, ser crente na sua faculdade, ser crente na sua casa, ser crente no seu trabalho. E isso vai custar um preço. Sim. Vai custar um preço. Uhum. Entende? E aí o sistema de recompensa tem que estar bem alinhado. Porque você vai ter que escolher o que você quer da sua vida. Exatamente. Se você quer ser top aqui, ou se você quer ser top lá. Lá eu digo, na eternidade. Uhum. Uhum. E de uma forma correta, pastor, porque um erro que eu encontro de alguns... A internet, ela também nos leva a isso, né? Principalmente em mídia que é escrita. Eu vejo muito o tom de acusação no... É inferno. Você vai pro inferno. Sim. Você não sei o quê. E não é isso que a gente vê em Jesus. Né? Não. A gente não vê em Jesus falando assim, você vai pro inferno. Ele fala assim, olha, se você quiser, você me segue. Faz isso Se você não quiser, você vai e pro me inferno. segue. Me segue. Agora, com quem que ele era taxativo e ele falava, vai mesmo. Você não é nada. Você não é ninguém. Era o cara que se dizia que Religioso. era religioso. Crente. Crente, assim, no sentido, eu sou convertido, sou crentão, sou não sei o quê, e se você não for do meu jeito, você vai padecer e vai pro inferno, não sei o quê. Não é assim que Jesus fazia. Fazia com esses. Com o ímpio, com aquele que não conhecia Cristo, ele dizia assim, olha só, Na verdade, vem conhecer de mim. ele dizia que Me era melhor segue. ser quente ou ser frio, né? Sim. Então, me segue, vem comigo. Então, O não morno vai ser vomitado, né? Pois é, isso não é um chamado para que você faça esse tipo de coisa, aponte no dedo de alguém, diga que ele está errado, ou ele muda, Sim. ou ele vai ver o Satanás de perto. Não é isso. Sim. Né? A questão fala assim, olha, eu tenho um caminho melhor para você. A gente tem que eu tenho um entender, caminho calma aí, maior para né? você. Não é só isso. Não é em cima disso que nós construímos a nossa fala. Não é em cima do medo do inferno. Exato. É em cima do amor de Cristo. Exato. Certo? A gente não está aqui para tentar convencer ninguém a amar a Deus. A gente está aqui para dizer que Deus ama a todos. Uhum. Eu não sou obrigado a convencer ninguém. Até porque esse não é meu trabalho, esse não é meu chamado. Meu chamado é dizer que Deus ama a todos. Só que para que você herde aquilo que ele tem de acesso, para que você entre, para que você faça parte, para que você o aceite, é necessário que você se disponha a entregar a sua vida por ele. Então o evangelho ele é realmente algo muito, muito incrível. Eu não posso dizer que é uma troca, porque uma troca significaria duas coisas do mesmo nível. Nós recebemos uma graça que nós não temos condições de pagar. Mas para isso acontecer agora, a minha vida ela é entregue para o Senhor. Da mesma forma que ele entregou a dele por mim, eu entrego a minha por ele. Isso vai fazer com que a minha vida, minha fala, meus projetos, meu dinheiro, minha família, meus sonhos, tudo que é meu, faça e gire em torno desse grande propósito que é servir o Senhor. E eu acho também, assim, trazendo outra coisa para a mesa, né? Eu acho que a gente tem que ver, tipo assim, qual que é a nossa alçada enquanto cristão, né? Enquanto igreja. Agora era exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, né? O problema... Não, é só pra gente poder... Mas, pastor, eu acho importante, ainda que a gente estenda um pouquinho, eu acho que é bom a gente Pode falar. Não perca sua linha de raciocínio. Eu acho bom a gente fechar esse assunto para não ficar nenhuma margem de dúvida para nenhum lado. O problema, se a gente for ver, o problema é o mal, o problema é o mundo, né? E digamos assim, o problema disso é onde ele se encaixa. Sim. Porque, de forma alguma, a Bíblia está falando, a gente não se está inserido ele, né? ao mundo, né? Então, o crente estar no mundo, no sentido de enviado ao mundo, não é um problema. Mas o mundo está no coração do crente, aí é um problema, entendeu? É uma questão de localização mesmo, né? E eu lembro do texto, né, já que a gente está falando sobre a responsabilidade, qual que é a alçada da igreja, né? Que a igreja, por exemplo, ela tem que ser santa e ela tem que resistir o mal e o mundo para que os padrões do mundo não adentrem e se tornem os padrões da igreja. Eu me lembro que Jesus foi muito rigoroso, né? Quando ele foi ao templo e viu que a casa de oração, a casa de adoração tinha sido tornado em covil de salteadores, né? Ele vê lá o comércio sendo feito, cambistas ali vendendo os animais, né? E o templo era justamente o lugar que eram feitos sacrifícios, e aqueles cambistas eles vendiam os próprios animais, né? Que faziam sacrifício, ou seja, o povo naquele tempo ele não tinha um coração literalmente entregue a Deus, nem o próprio sacrifício deles era
verdadeiro, né? Eles compravam, eles terceirizavam. E o que Jesus fez? Ele foi rigoroso demais. O cenário que a gente vê de Jesus é literalmente Jesus gritando, virando mesas com um chicote na mão, né? Mas a questão que eu vejo hoje, e respondendo, e eu acho que essa talvez seja a melhor pergunta que a gente fez hoje, qual é a alçada da igreja? Quando eu penso que o texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Às vezes eu penso que a igreja ela se tornou muito boa em construir muros altos. Ela se tornou muito boa, que é a teologia do escapismo, né? Entrem e vamos esperar a volta do Senhor. Entrem até que a gente seja aqui. Aqui é um lugar seguro. Não, a gente não quer enfrentar nada aí fora, a gente não quer se envolver com nada aí de fora, a gente simplesmente quer ficar aqui na nossa e vamos fazer bons muros onde a gente seja protegido, onde aqui dentro a gente tem essa liberdade. Mas eu não vejo isso acontecendo porque a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não existirão. A atividade da igreja ela é ativa e não passiva. Sim. Ela é daqui para fora e não de fora para dentro. Então eu penso hoje que... Mas essa atividade é de quê? Para mim ela é... De pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ela é colocar o evangelho em prática. O evangelho toca em quê? Em tudo. Então é em tudo. Então é óbvio que hoje a gente vai poder conversar e pensar, poxa, será que a igreja deveria entrar? A igreja, né? Eu odeio quando a pessoa fala assim, porque parece que é a instituição que está indo lá e entrando. Mas nós temos que lembrar que quem é a igreja? A igreja não são as quatro paredes, a igreja são pessoas, que são ali o coletivo de crentes, pessoas que têm um propósito em comum de adorar Jesus Cristo. Então, se um crente, o que ele deve fazer para cumprir esse mandato cultural? O que ele vai fazer para cumprir essa obra de ir lá e levar o evangelho, ir lá e avançar a causa de Cristo, ir lá e entrar e Mas uma coisa que eu não posso exigir é que um ímpio tenha os valores que eu tenho. Não pode. Exato. Não posso. Não pode. Então, como que eu faço isso? Para onde que eu vou? Exatamente. Pregação Porque do evangelho. uma das coisas, um dos erros que nós, enquanto igreja, e de novo eu estou falando para dentro, né? Eu não estou falando para fora. Um dos erros que nós cometemos é esse. É querer exigir que um ímpio tenha valores e se porte como o crente tem. Não tem Por como. exemplo. Não tem como. Não tem como. Para mim, esse Esperar é o principal... uma atitude de novo nascimento de um cara que não é nascido de novo. Esse é o principal embate que nós temos hoje. Para mim, essa é a principal dificuldade que a gente tem, é de fazer as pessoas entenderem isso. Falar assim, ó, Exato. qualquer coisa que um ímpio faça, ele não está fazendo nada além do que aquilo que ele foi programado para fazer. Exatamente. Porque ele é ímpio, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, e é difícil da gente falar isso. Bom, para a gente que está aqui não é difícil, né, entender. Para quem está fora, bom, não vai entender. Mas você entender que qualquer pessoa que não é convertida está agindo conforme a sua programação natural de estar morto nos delitos e pecados e sendo regido pelo príncipe da potestade do ar, como a gente acredita, né? E como a gente acredita e é o que está na palavra, é completamente contrário a achar que essa pessoa vai agir como eu ajo e enxergar o mundo como eu estou enxergando. E